Eu fiz uns slides aí para guiar aí a nossa fala, e a gente vai continuar falando ainda um pouquinho sobre Paulo, né, a maneira como Paulo escrevia, né, tentando entender um pouco do ambiente, né, de Paulo. Isso para a gente é muito importante. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar as cartas de Paulo especificamente. E aí tentando entender realmente o que ele quis dizer, né, em cada carta. É claro que não dá para a gente ter um estudo exaustivo, né, porque é um conteúdo grande, mas a ideia é apontar caminhos para que cada um possa estar fazendo o seu estudo aí de Paulo. Olha o João aí, o João hoje não está no metrô, não está no onde, está em segurança aí, né? Isso aí. Hoje eu estou em casa. Olha aí, que maravilha, a hein? semana toda em casa. Olha aí, maravilha, hein? Tá com Covid, não, né? Não. Foi uma semana de folga mesmo que eu tirei. Tá, menos mal. Isso aí, legal. Tentar aprender o grego. Vamos lá, o grego é fácil, rapaz. Qualquer criança na Grécia fala grego, então é fácil. Pois é, mas eu assisti as 2 aulas, todos os... Não é muito, não. É isso aí. Eu assisti as 2 aulas, videoaula lá do grego, Caroné, né? Então, tranquilo. Tudo, mas isso aí. não entrou na minha cabeça, não. Vai devagar, daqui a pouco está tranquilo, está dominando. Eu ainda não consegui fazer aquela atividade, porque eu quero traduzir aquilo que eu aprendi, não quero ver nada nem na internet sobre aquilo. Seria muito fácil no Google, né? É verdade. Mas aí não vai prestar, porque eu quero traduzir por mim mesmo. A gente vai fazer na aula, entendeu? Fica tranquilo, na aula a gente vai fazer, e aí fica tranquilo, entendeu? Tá bom, valeu. Arruma um Barnabé para te ensinar, João, um Barnabé. Sabe? Vai dar bola não, o Francisco. O Barnabé da vida. Eu tenho uma Barnabé aí do sexo feminino aí no grupo mesmo, que passa umas dicas e a gente se... Olha o Francisco entregando que cola e a pessoa que dá cola para ele, né? Brincadeira, não. Claro. Eu até não posso colocar que foi realmente eu sozinho que fiz as coisas. Ai de nós, não é as mulheres. Eu até perguntei ao pastor. Domingo eu perguntei ao pastor na igreja lá se ele tinha feito aula de grego no seminário. Ele disse, João, eu fiz, mas tem mais de 30 anos, não lembro nada. Não adiantou coisa nenhuma. É isso aí. Não é desculpa, porque eu fiz seminário, tem o quê? Tem 20 e poucos anos. Eu lembro de tudo, entendeu? Gente, eu vou compartilhar com vocês os slides aqui, para guiar aí a minha fala, e aí a gente vai comentando, tá? Qualquer coisa aí pode interagir, pode falar. E aí, como eu falei, a gente vai tentar entender um pouco mais aí sobre o pensamento de Paulo, quem era ele, né? E, a partir disso, tentar trabalhar as cartas, né? Sempre importante a gente estar trabalhando as cartas. Está todo mundo vendo o slide aí? Sim, eu estou vendo. Sim, professor. Deixa eu ver se eu aumento ele aqui. Eu vou diminuir vocês aqui e aumentar ele aqui. Tá melhor, né? Tá. Sim. Então vamos lá. Qualquer coisa aí faz sinal de fumaça aí. Só lembrando aí o pessoal desligar o microfone para não dar interferência aí. Se quiser falar, pode falar. Calma aí. Vamos lá, então, ó. Opa, passou. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês hoje, características do ministério de Paulo. Isso é importante porque nos ajuda a entender, principalmente hoje, né? Tinha uma variedade de igrejas, a variedade de denominações, e dependendo de como a gente entenda como era o ministério cristão nas primeiras igrejas, isso é um detalhe importante. Você tem igrejas primitivas, né? Você não tem uma igreja só. Várias igrejas, elas formaram esses primeiros movimentos cristãos, né? E cada uma tinha uma característica.
e Paulo escreveu para a maioria delas. Então, a gente precisa entender aí mais um pouco sobre algumas características marcantes do ministério de Paulo. Primeiro, fundamentado... Eita ferro, saiu... Vou até tirar aqui que saiu experiência com S. Cristo aí... todo ruim aí, pega até mal, né? Professor de português, não dá não, né? Calma aí. Não fez a revisão, né, Não fez a revisão, né? Tá vendo? Essa sociedade capitalista, imperialista, que é tudo para cima da hora, e dá nisso, né? Deixa eu corrigir aqui. Pior que está gravado já, nem dá para tirar, não vou editar mesmo, aí o pessoal vai ver, que absurdo. Ai, professor, fica tranquilo. E pior que eu não consigo mexer mais aqui, vai ficar assim mesmo, depois a gente... Erro de digitação. Vai ficar assim mesmo, hein? Eu já tinha reparado isso, mas passei. Deixa aí, ó, tá tudo, tem um monte de erro aí, deixa assim mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, fundamentado numa experiência com X, com Cristo, né? Gente, isso pode parecer bobeira, mas hoje em dia a gente vê muita gente tendo um monte de tipo de experiência e montando vários movimentos que são ditos cristãos, mas sem realmente ter tido uma experiência com Cristo. E aí eu vou usar um linguajar bem fundamentalista, né? De conversão. O pessoal foi para a igreja, aceitou Jesus, mudou de vida, o caráter mudou, a pessoa mudou, né? A partir dos valores de Cristo. A pessoa perdoa, a pessoa ajuda o próximo, a pessoa caminha outra milha, dá outra face. Essa experiência com Cristo, ela mudou Paulo. Paulo era um cara arrogante, né? Tinha posse, tinha poder, tinha autoridade, extremamente religioso, né? Como a gente já viu. A experiência dele com Cristo acabou com tudo isso. Paulo se tornou um cara mais humilde, se tornou um cara mais do povo, passou a ver que todos são iguais. Você vê muito isso na fala de Paulo, né? Ele não faz distinção entre líder e liderado. Tive lá isso em Corinto, né? 1 Coríntios, capítulos 3, 4, 5, lá. Paulo fala da questão da graça. Gente, não há questão mais humilde dentro dos conceitos de Paulo do que a questão da graça. O que a graça diz? Que nós somos salvos não por nossos merecimentos, mas simplesmente porque Deus assim o quer. Então, não importa o que você faz, não importa o tipo de pessoa que você é, não importa o tipo de atitude que você realize, Deus age na sua vida pela graça. Então, a salvação não é meritória. Isso, na cabeça de um judeu, é ridículo, porque o judeu ele já era salvo por ser judeu. Ele já achava que a própria descendência dele era sinal de salvação. E Paulo vai quebrar tudo isso, né, nas suas cartas. Paulo vai detonar isso. Paulo vai falar sobre a graça, que é fruto dessa experiência que ele teve com Cristo. E hoje, você ouve aí na maioria das igrejas, pouca gente fala sobre a graça. O pessoal fala que para Deus abençoar, você tem que fazer um propósito, tem que ir no monte, tem que ir na campanha, tem que dar o dízimo, como se Deus se movimentasse não pela sua graça e soberania, mas pela quantidade de dinheiro que eu dou na igreja. Paulo ia dar gargalhada disso, porque, né, a experiência dele com Cristo demonstrou que essa salvação é pela graça, né? E que Deus nos abençoa pela graça, ou seja, de graça, sem merecermos, né? Ninguém merece, ele simplesmente abençoa. Então, esse é um conceito que só é possível entender a partir da experiência com Cristo. Segundo, outra característica do ministério de Paulo é a proclamação baseada na pessoa de Cristo. Até na Reforma Protestante, né, a gente tem lá como um dos pilares da Reforma a ideia de sola Cristo, né? Ou seja, somente Cristo. A pregação é baseada na pessoa de Cristo. A pregação não é baseada nos sucessos do pregador,
A pregação não é baseada nos anseios da pessoa que está ouvindo. A pregação não é baseada no desejo de status social, político, econômico e ou financeiro na sociedade, mas é baseado e tido como exemplo a pessoa de Cristo. Paulo vai usar em todas as suas cartas, em todos os seus textos, a pessoa de Cristo sempre como exemplo maior. Ele não usa nenhum outro exemplo, né? Mas a pessoa de Cristo é a base, é o fundamento da sua proclamação. E pense o seguinte, gente, a igreja, desde a Reforma Protestante, ou diria até muito antes da Reforma Protestante, tem permitido que outras coisas sejam a base da pregação sem ser a pessoa de Cristo. E aí a gente vê essa bagunça que a gente tem tido hoje em dia. Então, a gente precisa lembrar que a pregação ela é fundamentada na pessoa de Cristo. Onde a gente vê isso? Nos textos de Paulo. Ele sempre vai usar. Ele não usa nem ele como exemplo. Um detalhe, né? Jesus Cristo pregava o reino. Paulo pregava Cristo. E a gente tem que pregar o quê? Cristo e o reino. Só que a maioria, né, dos nossos pregadores é só coloca no YouTube, você vai ver que a maioria dos grandes pregadores aí, entre aspas, pregam de tudo, menos a pessoa de Cristo. Cristo não foi rico, Cristo foi perseguido, Cristo morreu na cruz, Cristo deu a outra face, Cristo era, né, como diz lá em Filipenses, Deus, mas não levou em conta ser Deus e tornou-se como um de nós. Cara, isso é muito humilhante. Ser humano é muito humilhante. Nós temos fome, sede, desejos, anseios, limitações. A divindade não anseia e não precisa por nada. Cristo abdicou de sua divindade e humildemente foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Esse é o tipo de fundamento, esse é o tipo de proclamação, esse é o tipo de modelo que Paulo dá. Humildade suprema. Aí hoje você ouve aí os pregadores com laquê, com carro do ano, com terno, né, brilhoso aí, eu nem sei marca de terno aí, sei lá, relógio aí caro, né, chacoalhando no meio do púlpito, porque o foco não é Cristo, é qualquer outra coisa, menos Cristo. Lembre-se que característica ministerial de Paulo é isso aí, a pregação cristocêntrica. E aí, para pregar Cristo, eu tenho que conhecer Cristo, né? Esse é outro grande problema. Outro detalhe, Paulo era fundador de igreja. A gente vai estudar sobre dons, né? E tem o dom do evangelismo. Nem todos sabem evangelizar. Nem todos têm aquela dinâmica, né? Isso não é natural para todos. Mas todos devemos evangelizar. Agostinho dizia, né, que nós podemos pregar com nossas vidas, com nossas ações, não necessariamente com palavras, né? Mas nós precisamos pregar. E Paulo, ele tem um trabalho de fundar igrejas. Paulo não faz franchise. Hoje, nós temos algumas igrejas que são franchise. Não são trabalhos de evangelização. São trabalhos de divulgação de marca. Isso é um decréscimo para o reino. Porque aquela igreja ela é daquele tipo, daquele modelo, aí abre uma franquia aqui, outra ali, e o modelo não é o reino. O modelo é a cara, o jeito daquele líder, daquela líder, e aí por diante. Então, a gente precisa lembrar que a igreja ela precisa se multiplicar. Multiplicar de que maneira? Ela precisa pregar Cristo e fazer com que outros aceitem a Cristo. Isso era uma característica também do ministério de Paulo. Ele saía por aí, ó, fundando igreja. E não era filial, né? Não era uma franchise, mas era um local onde ele ia lá, pregava, treinava as pessoas, preparava e, ó,
a Deus, deixava cada um com seu cada um. Ele não recebia uma parte do dízimo, né? Ele não tinha parte nas colheitas, ele estava ali para que as pessoas pudessem conhecer Cristo e, a partir disso, cada um também pudesse pregar e aí continuar pregando Cristo. Isso é um outro detalhe muito importante. E uma última característica, é claro que existem várias outras, né? Eu separei aqui essas 4 para a gente pensar, mas tem várias outras. Ele deixou tudo para seguir a Cristo. Não estou querendo dizer que a gente tem que largar trabalho, família, mas a gente tem que deixar algumas coisas para seguir a Cristo, né? Tem gente que vem para o seminário, quer fazer seminário, aí quer fazer seminário para arrumar outra fonte de renda, ou para ter um título, ou porque o pai, a mãe era pastor, pastora, a família, todo mundo é pastor, é educador, é professor, é professora, aí a pessoa quer ser também. Seguir a Cristo não é isso. Paulo vai demonstrar que é necessário deixar tudo. No nosso caso, você pode até deixar, sei lá, quer ser missionário na China, na África, né? Tem gente que vai, show de bola, beleza, cada um com seu cada um. Mas você necessariamente não precisa deixar a família, mas deixar o ego de lado, né? Deixar os anseios, as vontades, né? Deixar aquela questão social, né? De lado. Seguir a Cristo tem sempre uma questão, como é que eu vou dizer, da renúncia. A renúncia é uma característica do ministério cristão. A gente vê isso na vida de todo seguidor, né, de todo personagem bíblico. E a gente não pode negligenciar isso. Então, entenda que a renúncia faz parte do ministério cristão. Quem é cristão, quem tem uma experiência com Cristo, não se decepciona, não fica assim, eu podia ter sido advogado, mas já larguei tudo para ser pregador do evangelho. Não. Ele entende que aquela renúncia é o que Deus queria para a vida dele, aquilo completa ou a completa. Isso só é possível a partir de uma experiência com Cristo. Então, esse deixar tudo tem a ver com a renúncia, que é algo que hoje quase não se fala. Então, lembre-se disso. Características do ministério de Paulo: experiência com Cristo, pregação baseada na pessoa de Cristo. Ele era fundador de igreja e ele renunciou, deixou aquilo, né, que poderia ser importante ou não, para seguir a Cristo. E a gente, de alguma maneira ou de outra, tem que pensar nisso. Alguma coisa a gente tem aí que renunciar para seguir a Cristo. Gente, deu para entender aqui essas 4 ideias, né? Partindo disso, a gente pode pensar em como ler as cartas de Paulo, né? Se Paulo era alguém que renunciou, Paulo renunciou a tudo, né? Mas se Paulo renunciou, se Paulo tinha pregação fundamentada em Cristo, eu vou ler determinadas cartas de Paulo com isso em mente. Eu não posso ler pensando, por exemplo, que Paulo, né, eu sempre bato na teologia da prosperidade, porque, além de ser uma ignorância, uma blasfêmia, é uma leitura extremamente superficial do texto bíblico. Mas não dá para ler um texto de Paulo pensando na teologia da prosperidade, que é um cara que renunciou a tudo, é um cara que deixou tudo para lá, né, na perspectiva humana. Então, não tem como. Então, essa dinâmica precisa fazer parte do nosso trabalho de leitura e estudo, né, na vida de Paulo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não? Professor, essa apostila, esses slides que você está pondo aí, a gente tem acesso a esse material? A esse que eu estou colocando aqui, eu coloco no grupo. Ah, tá. Os outros que eu mandei, eu também coloquei lá no grupo, só olhar lá. Não pegou, não? Tá. Não peguei não, mas eu Se quiser, eu mando de novo. Assim, ou hoje ou amanhã eu mando para o grupo, tanto a aula gravada quanto os slides aí que eu mando para vocês, entendeu? Tá. É que eu fico tentando copiar tudo aqui pro caderno, aí não dá. Não, fica tranquilo. Eu mando os slides em PDF.
nem todo mundo consegue abrir o PowerPoint, aí eu mando em PDF. Pode ficar tranquilo. Ótimo, ótimo. Valeu? Obrigado. Foi mal. Professor. Minha esposa mandou uma mensagem, está ilhada, lá no centro de Caxias. Fala aí. Professor, essa que o senhor está falando para a gente agora, a característica de Paulo, está no grupo? Não, eu vou mandar depois. Esse ainda não. Tá. Eu mando depois da aula. Entendi. Entendeu? Tá, ok. Para ficar uma surpresa, né? Mandar antes, né? Aí você já sabe. Não, é tá a ótimo, surpresa. tá ótimo. Vamos lá, então. Vamos continuar os slides. Mais alguma questão? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Então, outro aí. Vamos lá. Vai, filhinho. Rapaz, um dia eu vou ser rico, vou ter um computador que preste. Anda, miserável. Aí foi. Ó, outra questão, isso aí de maneira geral, né? É importante a gente entender isso. É claro que é uma dica, né? Quem for fazer exegese aí do Novo, do Velho Testamento, tem sempre aí essas orientações também, de maneira mais aprofundada, mas é sempre importante a gente pensar nessas questões aí que eu estou levantando aí com vocês agora. Como entender as cartas de Paulo? Primeiro, conheça o autor. Gente, não dá para saber o que Paulo escreveu se eu não sei pelo menos um pouco de quem é a pessoa de Paulo. Então, Paulo era um cara que, após a sua conversão, trabalhava, era um cara que não fazia acepção de pessoas, era um judeu, era um cara conhecedor das leis, era um cara que conhecia a cultura romana, grega, conhecia a filosofia, falava hebraico, falava grego, falava aramaico. Era uma pessoa que, dentro do grupo dos discípulos, se destacava, era um cara extremamente flexível, né? Então, Paulo era uma pessoa de fácil acesso. Alguns autores vão dizer que não era uma pessoa fácil de ouvir, né? Parece que ele era chato, né? Até tem lá aquela passagem em Atos lá que Eutico, né, cai lá e aí Paulo ressuscita ele. Aí alguns comentaristas dizem que é porque ouvir Paulo era muito enfadonho. O cara dormiu, caiu e morreu. É claro que é uma suposição, né, e tal. Mas Paulo era uma pessoa que se destacava, né? Então, ele não era como a maioria dos discípulos de Jesus, que eram pessoas simples, né? Que eram pessoas broncas, né? Sem muita cultura, sem muita leitura do mundo. Então, ao ler uma carta de Paulo, é muito importante, né? A gente já comentou isso em outras aulas aí. Poxa, procura o significado da palavra, procura entender o que o texto está querendo dizer, procura entender, né, o que o texto falava naquela época. É muito importante a gente ter essa percepção. A gente tem materiais que nos ajudam nisso. Deixa eu pegar uma aqui. Ai, caiu o livro. Tem um livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, do Vini, é um dicionário. Deixa eu aumentar aqui a tela aqui. Tá dando para ver aí, ó? Opa, ó, Vini é da CPAD. Gente, as coisas da CPAD não são boas não, né? Mas ela publica coisas de outros autores. Isso é um dicionário que traz as palavras, né, o significado das palavras em hebraico e em grego, e dentro do seu contexto, e da etimologia. Então, por exemplo, né, você vai lá falar sobre Paulo, e aí Paulo está usando o termo ministro, graça, corpo, né, ou escravo, né, a gente até falou, até a irmã aí comentou, que usou, né, falando, né, sobre graça. Alexandre, é fininho, fininho.
Entendeu? Você lê num dia. Aí você vem aqui, aí ele vai pegar e vai te dar, né, o significado da palavra, o que significa, o contexto, o texto. Então, é um dicionário etimológico. Para a gente que é estudante de teologia, né, você que quer ser professor de ensino religioso, que atua, né, na área de educação, é muito importante. Quer ver aqui, ó, tem aqui a palavra aqui, ele dá a palavra em grego, dá a palavra em português. Ó, vou pegar aqui, ó, a palavra mensagem. Aí ele dá aqui, Paulo? Ó. É o quê? Não é sobre Paulo que a gente está falando ou é aula de grego? Quem é que está falando aí? Já é o Satã? Olha a voz do Satã aí. Chegou, né? Chegou, já chegou fazendo pergunta besta. Ele já chegou com tudo. É o Satã. Para quem não sabe, gente, Satã, no livro de Jó, não é o diabo, mas é um anjo perturbador. É um anjo que fica fazendo pergunta na hora que não deve. Então, o Odimar é o Satã. Então, ó, aqui, por exemplo, a palavra mensagem. Há vários termos em grego para mensagem. Aí ele coloca aqui angelia, akon, querigma. Cada um desses termos, dentro de um determinado contexto, tem um significado. Então, numa carta de Paulo, isso é importante a gente saber, né? Então, um material como esse é legal. Por mais que você não goste de grego, por mais que você não goste de hebraico, por mais que você não goste de ler, mas eu já falei que tem que gostar de ler para fazer teologia ou educação religiosa, tem que gostar de ler, né? Então, é um material legal e te ajuda. E detalhe, ele vem em português. Então, Ricardo, não consigo ler nada do grego e do hebraico. Ele vem em português e vem a transliteração do lado. Então, já vem mastigadinho para você tentar entender. Então, compre, né? Não tem em PDF. Eu já consegui achar em PDF em espanhol. Se você lê espanhol, beleza. Se não lê, compra. Está aí em torno de 110, 150 reais aí. Quem não tem esse dinheiro hoje? Né? A bagatela, né? É 1 quilo de carne. Né? Isso aí, você troca 1 quilo de carne por um dicionário grego-hebraico aí, etimológico. Beleza? Vamos lá. Alguém está falando alguma coisa aqui? Ah, tá. Seguindo. Vamos lá, outra coisa, entendendo a época que foram escritas as cartas. Gente, isso é muito importante. As cartas de Paulo foram escritas numa época, num período, né, que é muito distante do nosso. E a gente precisa compreender isso, porque essa distância influencia diretamente na maneira como nós vamos compreender a linguagem. Por isso que até o grego que a gente estuda não é um grego qualquer, é o grego koiné, né? Esse grego koiné, ele tem uma época, ele tem um período específico. Isso para a gente é importante. Deixa eu botar um quadro aqui para mostrar um negócio para vocês que é legal. Deixa eu ver se dá aqui para vocês verem aqui. Estão vendo aqui o quadro aqui? Sim. Então, deixa eu fazer. Deixa eu baixar aqui. Não tem nada escrito. Não tem nada escrito, não. Calma aí. Eu vou escrever. Fica calmo, Francisco. Calma aí, que aqui é tudo improvisado, irmão. Ó. Vamos pensar o seguinte, gente. Aqui eu tenho a linha do tempo. Né? Ano 0 é o ano que Jesus nasceu. 33 é o ano que Jesus morreu. Em 50, eu tenho a primeira carta do Novo Testamento que foi escrita, que foi 1 Tessalonicenses. Em 90, foram escritos
os últimos textos do Novo Testamento, que foi João, o Evangelho e o Apocalipse. A gente vai ver isso depois, mas o autor do Evangelho não é o mesmo do Apocalipse, tá? Só para deixar claro. Então, gente, nessa época aqui, eu tenho uma cultura, uma linguagem, uma maneira de ver o mundo diferente. Só para você ter uma ideia, o cânon do Novo Testamento ele foi fechado no final do IV século. Quase 3 séculos depois que eu tenho a nossa Bíblia fechada do jeito que a gente conhece ela hoje. Então, eu tenho muita questão cultural, muita questão regional aqui nesse período. Nós estamos estudando um texto que é antigo, né? A Bíblia é um texto antigo. Não, Ricardo, a Bíblia é a mensagem atual. É atual, fala com todo mundo, Deus fala com todo mundo, isso aí. Mas é um texto antigo. E eu preciso tentar entrar na mentalidade do autor para poder compreender esse texto. Se eu acho que por exemplo, Paulo, quando escreveu aqui Tessalonicenses, pensa bem, o primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos. Ele foi escrito aproximadamente entre 55 e 57. Paulo escreveu, quase 20 anos depois, o primeiro texto do Novo Testamento. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, mais de 20 anos depois que Cristo morreu. Olha quanta coisa eu tenho aqui no meio. Né? Quanta coisa eu posso ter aí que foi colocado, que foi tirado, que a gente não sabe ainda. Então, eu necessito saber, né, sobre esse ambiente, sobre essa época, o que comiam, qual era a moeda, né, como eles viam, né, qual era o papel da mulher, da criança, do escravo. Tudo isso influencia. Porque, a partir disso, eu vou poder entender a mensagem do texto para hoje. E aí, quando eu leio lá em Corinto, né, que diz que a mulher não pode usar cabelo comprido, eu vou compreender que quando Paulo está falando isso, ele está falando dentro de um contexto que é diferente do nosso. Que lá a mulher, naquela época, ou não pode usar, não pode cortar o cabelo, né? Que naquela época, naquela cidade que Paulo escreve, as mulheres, as profetisas, né, que participavam de um culto lá, né, que tinha orgia, relação sexual, né, tal, elas tinham cabelo curto ou raspavam a cabeça. E aí Paulo, quando diz isso, o que ele está falando? Que a mulher não corte o cabelo, a mulher cristã, para quê? Que ela precisa ter uma aparência diferente daquela que não é cristã. Como é que eu vou pegar essa mensagem hoje? Ah, não, mulher santa é a que tem coque, é a que não corta cabelo. Aí a mulher não corta cabelo há 10 anos, mas vive fazendo fofoca dos outros. Isso é santidade? Não é. O que Paulo está dizendo é o crente tem que ter uma aparência decente. Não dá para um... já reparou, tem pastor que vai para o púlpito, o cara parece um cantor sertanejo, pô. Tem gente aí, esses cantores gospel aí, o cara parece, sei lá, o Falcão, aquele cantor comediante aí. Não estou dizendo que você tem que andar de terno e gravata, eu não ando de terno e gravata, ando de camisa polo, ando de essas sandálias franciscanas, ando de calça jeans, ando tranquilão, mas tem uma aparência decente, né? A gente não precisa se assemelhar às pessoas do mundo. É isso que Paulo está dizendo. E aí a mensagem não é só para a mulher, é para o homem também. Tem muito cara que começa a fazer academia e começa a usar camisa mamãe sou machão, né? Usa aquelas calças apertadas que nem consegue andar direito.
É ridículo, né? E na igreja a gente precisa, na igreja e fora da igreja, né, ter um comportamento que seja decente. É isso que Paulo está ensinando. E não que eu não possa cortar o cabelo, né? E não que eu não possa ter um cabelo diferente, né? Mas eu posso cortar o cabelo, mas eu preciso ser decente. É essa a lição, né? Fala, Vânia. Vânia? Professor, mamãe tô forte. É isso. Eu falei o quê? Foi professor Ricardo. Ah, A outra coisa. eu falei outra coisa? O que eu Mamãe falei? tô forte. Ah, Não foi da mamãe tô forte. o que eu falei? Mas foi parecido. Agora eu não lembro. Ah, tá. Mamãe tô machão. Eu falei mamãe tô machão. Nada a ver. Assim. Mas vocês Mas entenderam, a gente então tá também bom. não precisa, a gente também precisa de lembrar que existem certas irmãs, né, muito santas, que elas também vão com decotão, elas vão com Então, é isso elástico aí. atrás, A gente precisa... bem grandão, né? O que Paulo está também tem avaliando aquelas, é isso. É a e decência. também tem Entendeu? aquelas também muito, muito santas, mas que se você sentar do lado dela, ela faz